Hello! Tudo bem? E aí? Quanto tempo, né? Tava com saudade. O pessoal do Rio de Janeiro viu a gente agora, né? Sábado, tava todo mundo junto lá no nosso aulão no Boulevard. Muita gente, muita gente. Olha, eu nunca vi tanta gente na minha vida. Eu acho que o próximo aulão do Descomplica pode ser no Maracanã, porque vai ser maravilhoso do mesmo jeito e vai estar lotado, mais lotado que um show da Adele, se a Adele viesse ao Brasil. Acho que tá inclusive na hora, né? De ela vir ao Brasil. Quando ela vier, a aula do Descomplica vai ser mais lotada que o show. A aula do Descomplica foi mais lotada que o Rock in Rio. Vocês não imaginam. Tava mais cheia do que o Rock in Rio. Olha, mas foi muito maneiro. A gente dançou, obviamente eu não dancei, eu fiquei olhando, né? Mas, pois é, a vida é assim. Mas foi muito, 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 muito maneiro. Quem não foi e é do Rio, perdeu. Espero que a galera que seja do Rio aí tenha mandado muito bem na prova da UERJ ontem. A prova tava muito maneira. Tudo que a gente falou aqui no outro aulão, umas coisinhas bem interessantes que a gente falou aqui na aula da quarta-feira, caíram. Caiu a argumentação, caiu o método de raciocínio, caiu metáfora. Caraca, caiu muita coisa maneira. Uns textos maneiríssimos. Tava conversando com a Adinha ali embaixo, a Adinha falou que caíram várias coisas de biologia também. Então, putz, nosso trabalho foi cumprido aí, né? Missão cumprida, estamos felizes. E agora, começamos uma nova preparação, né? Começamos direto pro Enem. Enem tá vindo aí, né? Tem tempo ainda. Ah, inclusive, galera que fez o Enem no ano passado, avisando, né? Enem liberou hoje o espelho da redação. Vejam, deem uma olhada nos comentários, no texto lá, de repente baixem, levem pro professor de vocês, se vocês fizerem algum curso presencial, pro professor de vocês olhar, tá? Vejam lá porque é importante, né? Dar essa olhada, dar essa analisada para evitar problemas pro próximo ano, tá? E aí, estamos nessa preparação pro Enem aí e começamos como? Com revisões do que cai mais na prova. Tem tempo ainda estamos em junho, ainda falta julho, agosto, setembro, a prova é em outubro. A prova é outubro ou novembro, Bruna? É novembro, né? Enem, novembro. 3 e 4 de novembro, não é isso? 2 e 3? 5 e 6? São esses primeiros dias, né? Eu sou péssimo com data. Mas é por aí, eu sou muito ruim com data. Mas, bom, ainda temos outubro, então temos alguns meses pela frente. Mas mesmo assim, saber o que mais cai é bom porque é um caminho pra gente começar. É um caminho pra gente trilhar, né? Sempre olhando de volta para essas matérias, porque é o que mais cai mesmo. É o que é mais cobrado na prova. Então a gente quer preparar vocês para que vocês sigam essa caminhada, obviamente estudando tudo o que cai, todo o conteúdo da prova, que é muita coisa, mas, é claro, dando uma atenção especial aos temas que mais caem, né? Os temas que são mais cobrados. E é o que a gente vai fazer hoje, tá bem? Deixa eu passar aqui o nosso slide. Cai com certeza no Enem em linguagens, é o nosso tema hoje. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, muita coisa. E a gente vai com calminha fazendo algumas questões. Bom, o primeiro assunto sobre o qual a gente vai tratar é um assunto que é certo na prova do Enem. Quando eu estava falando de UERJ, no ano passado, na semana passada, na quarta-feira, eu falei que tem um assunto que é mais certo que a morte na prova, que é métodos de raciocínio. Não é à toa, se eu não me engano, foram 2 questões sobre isso. Não foram questões que cobraram os métodos e a estrutura. Bruna viu a prova da UERJ? Tava bem maneira, né? Não foram questões que cobraram a estrutura dos métodos de raciocínio, mas que cobraram a generalização das coisas, a particularização das coisas, as exemplificações. Então, mal ou bem, métodos de raciocínio era um tema da prova, né? Era um tema da prova. Então, não tem erro no Enem. Um tema que é mais certo que a morte é figuras de linguagem. Sabe o que são, funções da linguagem? Eu, na hora de falar, eu sempre confundo. Tem gente aqui? Tem. Esse menino com cara de Harry Potter, com esse casaco listrado. É da Corvinal. Você quer vir aqui? Você quer vir aqui? Não. Você tem certeza? Dá um tchau Absoluta. pra eles. Não. É só fazer costinha no Felipe que ele aparece. Oi, gente. É fazer cosquinha? Não. Se mexer, Sai. né? Bernardo, sai. Tá, Nem vem. então tá. Bom, funções da linguagem é um assunto certíssimo na prova. Certíssimo na prova. Você sabe que vai cair. E não vai cair uma só, vão cair várias. E não vai cair só... Essa posição aí. É pra não aparecer. Ah, tá, entendi.
fazer igual o Marco. Saudades, Marco caindo na frente da câmera, né? Saudades. Funções da linguagem é um assunto que não cai só como funções. Qual é a função predominante? Não só isso. Funções da linguagem também cai, por exemplo, na questão do conteúdo delas. Quando a gente usa vocativo, o uso da primeira pessoa, o foco no texto, nessa mensagem e parará, parará, parará. Sempre que essas características aparecem, a gente, obviamente, está tratando de funções da linguagem. E aí a gente quer dar um apanhado legal para que você saiba do que a gente está falando, tá? Vamos começar? Bom, na nossa cena comunicativa, digamos assim, a gente tem algumas pessoas trabalhando. Vou pegar uns gizes aqui para ver se facilita a minha vida. Não vou pegar um giz verde porque, né, não vai ficar legal. Tenho 2 gizes aqui, está vendo? 2 gizes. Vamos supor que o giz azul seja o Felipe, porque ele está de azul. Obviamente não é um giz azul com listras cinzas, mas é um giz azul. Vamos supor que o giz vermelho, vamos supor que seja laranja esse giz, tá? Para o Diogo, obviamente, seria. Mas vamos supor que seja eu, esse giz vermelho. Estou falando com o Felipe. Estou conversando com o Felipe. Felipe está falando. O promo code de hoje é... Qual é mesmo? Deixa eu lembrar. Eu quero VIP. Eu quero VIP. Eu não posso esquecer esse promo code. Eu quero VIP. Promo code de hoje é Eu Quero VIP. Tá bom, Felipe. Pode deixar que eu vou falar sobre ele. Ah, mas não esquece de dar o recado tal. Pode deixar, eu vou dar o recado tal. Eu e o Felipe conversando. Se o Felipe está falando comigo, o Felipe está emitindo uma mensagem, o Felipe vai se chamar, nessa minha cena comunicativa, emissor. Certo? Ele é um elemento dessa cena comunicativa, é quem emite a mensagem. Ele também é conhecido como enunciador. Alguns chamam de locutor. Né? Felipe é o enunciador, é o remetente. Quando você recebe uma carta, não tem remetente? É quem envia essa carta. Então, o Felipe está me passando uma mensagem. Só que ele está passando a mensagem para alguém. Esse alguém eu chamo de receptor, ou interlocutor, ou destinatário. Também tem vários nomes importantes, tá? Então eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, conversando. Só que os dois, obviamente, eles têm que ter entre eles, e eu vou pegar mais um desse, eles têm que ter entre eles, olha que didático, né? Eu tô me sentindo uma professora do ensino fundamental. Eles têm que ter entre eles uma mensagem que é passada. Essa mensagem é passada de um para o outro. É uma mensagem. E a gente vai falar sobre esse elemento depois. Então eu já tenho 3 elementos na minha comunicação. Só que além dessa mensagem, eu preciso de um canal pelo qual essa mensagem é passada. Eu costumo fazer uma analogia com a TV. Né? Na televisão, se a gente liga no canal 4, a gente tem lá o Jornal Nacional sendo passado. É uma mensagem sendo passada por aquele canal específico, que tem que funcionar. Se ele não funciona, a mensagem não chega. Já começa a pensar, né? Então a gente tem que testar esse canal para ver se ele está funcionando, certo? Beleza. Não é aquele teste que fica o tio lá em cima na antena. Tá bom, aqui, vira mais pra direita. Não, não é isso não. É testar o canal mesmo. Ver se tá funcionando. Falar. Tá? Além desse meu canal, eu tenho um código específico que eu vou utilizar para passar essa mensagem. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui na língua portuguesa, obviamente, e sobre essa língua portuguesa existe um canal específico. Se eu estou dando uma aula de gramática e eu falo pronome, você tem que conhecer o código, você tem que conhecer o campo em que pronome se encontra, os conceitos relacionados a isso, para que você entenda a ideia de pronome. Se o Oda está aqui na frente dando uma aula de biologia e fala gene, você tem que conhecer essa ideia. Para isso existe um código, certo? Então eu tenho emissor, receptor, mensagem, canal, código, e tem o contexto, ele limita a mensagem a um contexto específico. Aquela mensagem ela está limitada em um contexto. Está limitada a um contexto. Ela fica ali dentro,
ela não foge dali, e isso obviamente permite uma interpretação melhor dessa mensagem, né? Mais fácil, a gente entende. Se estiver todo mundo nesse mesmo contexto, eu estou num contexto de vestibular aqui com vocês, estou conversando sobre língua portuguesa, o que cai no Enem, então você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Beleza? Então são 6 elementos aí. A gente tem o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto ou referente, que também é um nome interessante. Tá bem? E funções relacionadas a eles? Vai anotando, tá? Qualquer coisa você volta e vê. Em relação a eles, em relação a cada um deles, quando a gente está escrevendo um texto, quando a gente está passando uma mensagem, e essa mensagem tem como foco cada um desses elementos, a gente vai encontrar uma função da linguagem diferente. Vamos começar? A gente começa pelo emissor. O emissor da minha mensagem é quem? O Felipe. O Felipe está falando comigo. E aí, se o Felipe está falando comigo sobre a vida dele, por exemplo, se ele está desabafando, se o foco da mensagem é o próprio receptor, o próprio emissor, o foco da mensagem é quem está emitindo essa mensagem, a gente vai falar que a gente tem ali como predominante, importante essa palavra predominante, porque a gente nunca tem uma função em um texto, a gente encontra várias, só que existe uma predominante. A função predominante ali vai ser a função emotiva ou expressiva. Certo? Marcas dessa função. Primeira pessoa. A gente encontra muitos verbos conjugados na primeira pessoa. Pronome eu, né? Muito disso. Os sentimentos ali dentro. Muitas vezes a gente encontra interjeições, exclamações, reticências. Essas são marcas dessa primeira pessoa, marcas dessa subjetividade que está presente na função expressiva ou emotiva. O foco dessa função é quem está enviando a mensagem. Beleza? Só que eu não tenho só o emissor. Eu tenho também o receptor, que sou eu, né? Na minha conversa com o Felipe. Se o foco da minha conversa, eu tô falando com a Bruna aqui, e o meu foco é a Bruna, e aí, Bruna, o que você fez, tal, no dia dos namorados, o que você vai sair? Bruna, vai num restaurante legal no dia dos namorados, né, vai comer uma coisa legal. Bruna, saiu no dia dos namorados? Que Não. isso, Bruna? É a crise. É a crise. Mentira, Bruna, teu namorado é rico, Ah, quem dera. anda de BMW. Ele nem dirige, nem tem carteira, coitado. Que isso? Eu sou irresponsável. Obviamente não precisa de carteira, por quê? Porque a Bruna só anda de Uber. Agora a Bruna vai andar de Ubercopter. Ubercopter, né? Pois é. Tô conversando com a Bruna e falo, pô, Bruna, vai num lugar legal aí, no dia dos namorados e tal. Se o foco da minha mensagem é a Bruna, se o foco da minha mensagem é a pessoa que está recebendo essa mensagem, eu vou dizer que a gente está falando de uma função da linguagem apelativa, que a gente também costuma chamar de conativa. Conativa vem de coação, né? Que tem a ver com coagir, né? O meu objetivo muitas vezes é convencer a Bruna, é dar um conselho, é dar uma dica, é chamar a Bruna mesmo. Por isso, o foco dessa minha mensagem, né? O foco dessa minha mensagem vai ser utilizar um vocativo. Você sabe o que é vocativo, né? Tô chamando a Bruna e falo assim, Bruna, vem cá. É um vocativo. Muitas vezes o uso do nome dela, ou do você, ou do tu. Esses verbos, muitas vezes conjugados em segunda e terceira pessoa. Tá? Tudo isso também tá dentro de função apelativa. Ah, e claro, o próprio imperativo, né? Pô, Bruna, vai, esse meu vai, você tá sabendo como é que a gente fala coloquialmente, né? Bruna, vai a um restaurante legal no dia dos namorados, né? Bruna, pega um copo d'água pra mim. Função apelativa. Tá bem? Beleza? Então já vimos a emotiva, a expressiva e a apelativa ou conativa. Depois, a mensagem. Se o foco do que eu tô falando aqui é a própria mensagem, só que olha só, o foco como própria mensagem, eu tô falando de uma mensagem que eu tô mexendo nela para ela chegar melhor até você.
Eu estou mexendo no formato, eu estou mexendo na forma de apresentar. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar figuras de linguagem. Eu posso utilizar vários recursos estilísticos. Eu posso utilizar rimas, de repente, se eu estou falando de um poema, musicalidade. Se eu mexo no formato da minha mensagem, se eu estou enfeitando essa mensagem de alguma forma, estou mudando o formato dela para facilitar a tua vida, eu estou falando de uma função poética. O foco da função poética é a mensagem que está sendo passada. Bernardo, mas o foco dessa função, quando o foco é a mensagem, eu não estou falando de função referencial? Não. Eu falo de função referencial quando eu estou falando do foco no contexto. O contexto em que aquela mensagem está inserida. Tá? Eu, obviamente, preciso desse contexto para entender a mensagem quando ela está focada nessa função referencial. Por exemplo, um texto de jornal. Um texto de jornal, ele é bem informativo, objetivo. Diferentemente da função poética, ele não se preocupa com a forma daquela mensagem. Ele está preocupado com o fato, com a informação. A poética se preocupa com a forma. Tá? Beleza? E eu tenho também a minha mensagem focada no código. O que é isso? Eu estou dando aula para vocês em português, de português. Então eu estou usando a própria língua portuguesa para falar de língua portuguesa. Eu posso dizer que de repente eu estou usando uma função metalinguística. Ou eu estou escrevendo uma crônica, isso a gente vê muito. Vinícius de Moraes fez isso, Ferreira Goulart fez isso, Clarice Lispector escreveu uma crônica sobre a minha dificuldade de escrever uma crônica. Clarice fazia muito isso, né? Falava que ela botava a máquina de escrever no colo, que a Clarice não gostava de escrever com a máquina de escrever em cima da mesa, ela botava no colo e ficava tentando digitar alguma coisa e nada saía. Isso é uma crônica metalinguística, tá? E por último, eu tenho o meu foco no canal. Quando eu tô falando com vocês assim, beleza? Tudo bem? Legal? Ou eu ligo pra Bruna pra ver se ela tá vindo pro chat e falo, alô, Bruna, tá me ouvindo? Eu não falei pra vocês que a gente precisa testar o canal pra gente passar uma mensagem? É assim que eu testo esse canal. Se esse canal não tá funcionando, a mensagem chega? Não. Se a câmera do Descomplica não tá funcionando, e obviamente não vai acontecer isso, porque a Jéssica é uma menina muito cuidadosa, ela trocou todas as pilhas, ela lembrou de colocar na bateria. A Jéssica, ela é muito coisinha assim, né? Muito cuidadosinha, fofinha. Não, fofinha não, porque ela exclui as pessoas do grupo do WhatsApp. Mas ela é muito cuidadosinha, ela vai lá e bota a bateria e tal, troca antes de acabar. Maravilhosa, maravilhosa. Só falta incluir as pessoas do grupo do WhatsApp. Mas, né? Se a Jéssica não fizesse isso, a câmera não funcionaria. E se a câmera não funciona, a mensagem não chega até você. Então a Jéssica fala pra mim assim, Bernardo, vai lá pra frente e fala alguma coisa pra ver se só tá saindo som. Aí eu falo, e aí pessoal, estão me ouvindo e tal? Quando eu começo as monitorias, eu falo, oi gente, tá todo mundo me ouvindo? Beleza? Estão me vendo? Estão vendo a telinha? Se isso não funciona, se o canal não funciona, não tem por onde essa mensagem passar. Se não tem por onde essa mensagem passar, já era. Então todas essas falas relacionadas a teste de canal fazem parte da função fática. Isso de linguagem também, ok? Sim, eu tenho o né. Eu fico, né? Eu já fiquei muito, tá bom. Uma vez minha mãe me viu dando monitoria. Entendeu? E ela falou, Bernardo, por que você fala tanto tá bom? Ela falou, não, mas porque se o aluno disser que tá ruim, eu paro de fazer, né? Não, então vamos parar por aqui. Mentira, não falei isso não. Mas a gente tem esse vício, né? Olha aí, tá vendo? Pois é, a gente fica falando o tempo todo nisso. Beleza? Eu lembro o Léo sentou com a gente, né? A gente foi trocar umas aulas e tal. Aí um dos meninos foi dar uma aula e ficou, oi turma, tudo bem turma? Então turma, não sei o que turma, turma. Aí eu, para, volta, tira os turma, né? Os vários turma e começa de novo. Aí ele, beleza, então vamos lá turma. Não, pois é, esses vícios também funcionam bastante. Estão me ouvindo? Beleza? Tranquilo? Maneiro? Legal? Tá? Beleza? Tudo bem aí, Bruna? Tá tudo certinho? Então, temos 6 funções. Relacionada ao emissor, a gente tem a função emotiva ou expressiva. Ao receptor, né, a gente tem
a função apelativa ou conativa, ao canal, a função fática, ao código, a função metalinguística, ao contexto ou referente, a função referencial, e a mensagem, a função poética. Tudo bem? Questão. Antes da questão, queria passar para vocês, né, o nosso código, importante pra caramba. Eu quero VIP, o código do nosso Descomplica VIP, 12 vezes de R$19,90. Não sei se você sabe o que tem o Descomplica VIP, mas eu queria dizer que tem tudo. Descomplica VIP, por ele você tem acesso a todas as nossas aulas gravadas, todas mesmo, tá? Mesmo. Todas as aulas ao vivo, são 4 por dia, mais as 2 aulas do Empurrão, uma de manhã e uma à noite, Empurrão pro Enem, que é um curso extra ao qual você também tem direito, tá? Você também vai ter direito aos nossos cursos, como Matemática Sem Problemas, Medicina para os Fortes. A gente está para lançar aí, a gente está planejando já o Redação Master. Tem muita coisa maneira. Lá na frente vai ter projeto específico, você também está incluído nessa. Então vem ser VIP com a gente, né? Eu quero VIP até 11h59 de hoje. Você abre lá descomplica.com.br/assinatura, bota o promo code, dá o Enter, que você vai ter direito a esse desconto aí. Tá? Aproveita. Você que tirou a na UERJ agora, olha aí. Aproveita, entra no nosso plano VIP, começa a estudar pro Enem. Tá? Você que quer medicina, ó, tem um Medicina pros Fortes maneiríssimo pra você. Falando de Biologia, Química e Física. Semanais, são 2 aulas. Pô, maneiríssimo, né? Não dá pra perder. Vamos pra questão? Olha aí. Essa questão é muito maneira. Eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente, infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? E o irmão mais velho dela, meu padrinho, tinha 17. E ele foi obrigado a trabalhar, foi trabalhar no banco. E ele foi o banco, no caso, estava com um número de funcionários cheio. Ele teve que ir para outro local e pediu transferência para o mais perto de Parnaíba, que era a cidade onde eles moravam. E por engano, o escrivão entendeu Paraíba, né? E minha família veio parar em Mossoró, que é exatamente o local mais perto onde tinha vaga para funcionário do Banco do Brasil. E ela foi parar na rua do meu pai, né? E começaram a se conhecer, namoram 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga, né? Eu achei esse fato muito interessante porque foi uma coincidência incrível, né? Como vieram se conhecer, namoraram e hoje, e até estão juntos, né? 17 anos de casado. Vocês estão bem maneirinho, né? Olha a questão 1. Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente repetição de né. Essa repetição é um quê? Fale pra Bruna aí no chat. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Questão do Enem, tá? Falem pra Bruna aí. Gente, se vocês não conseguiram ver, dá pra voltar, tá? É só voltar no videozinho que a aula volta, só pra avisar. Porque, obviamente, a gente não vai conseguir passar por todos os pontos se a gente não... Como não tem um quadro pra anotar, né? O que não é ruim, porque tem as questões aqui na mão, né? Vamos lá, né? Letra A. Índice de baixa escolaridade do falante. Gente, por favor, né? Bruna, por exemplo, estuda letras. Quando a Bruna tá lá na faculdade, Bruna, você tem professores, só professores pobres e de baixa escolaridade que falam né? Não. Há professores riquíssimos, né? E que utilizam né. Há professores que estudaram a vida toda, têm pós-doutorado e usam né. Principalmente os que estão muito acostumados à sala de aula. É um vício, né? B. Estratégia típica da manutenção de interação oral. Será que é essa? Manutenção é para manter a interação oral? Manter o contato? Interessante. C. Marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. Na verdade, não. Não existe uma conexão lógica. E mesmo se esse né não existisse, a conexão lógica continuaria existindo. Então ele não é uma marca disso. D. Manifestação característica da fala nordestina. Não é só o nordestino que fala né? Por favor.
e é recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. Não, o né não tem esse papel de enfatizar coisas na narrativa. Ele tem esse papel da letra B, né? Manter a interação oral, manter a conversa. Isso é função o quê? Função fática. Você mantém o canal, você testa o canal com esse né. Você mantém a interação. Esse é o objetivo dessa palavrinha aí. Tudo bem? Bruna? Tudo tranquilo? Certinho? Vamos em frente. Gêneros textuais é o segundo conteúdo aí importante. Eu gosto de falar de gêneros. Mais pra trás? Obrigado, Jéssica. É porque eu tenho medo de pisar nesse troço aqui, né? Não precisa não, mas a gente pode... O que eu acho maravilhoso foi o Diogo, né? O Diogo tava dando aula, e a Natânia falou assim, Diogo, você não pode pisar no verde. Não sei se vocês sabem, o Diogo, a gente tem um professor de literatura aqui, que ele é daltônico. E o chão aqui, ele é laranja. Pro Diogo, é verde. Então, quando a Natânia falou, você não pode pisar no verde, ele achou que ele não podia... Mas ele falou, já tô pisando, né? É complicado essa situação. A vida é assim. A Natânia zoou o Diogo sem sentir. Gêneros textuais cai pra caramba. Sabe por quê? Muitas vezes não cai nem sobre o gênero, mas cai o gênero. O Enem adora variar gêneros textuais. O Enem gosta muito, por exemplo, de passar pelos gêneros jornalísticos. Usa artigos de opinião, usa cartas do leitor, usa editoriais, usa crônicas, usa charges. O Enem adora essas coisas. O Enem usa muitos gêneros. E você sabe que gêneros são zilhões, né? Tem muita coisa. O gênero dessa questão, ele é bem específico. Eu vou passar do código, depois a gente volta, tá? Só pra gente não perder a nossa linha aqui. Esse texto, essa propaganda, ela fala especificamente sobre o texto publicitário, sobre a publicidade, que é um tipo de gênero jornalístico. Existe um estudioso que tem um livro muito interessante, que é o Luiz Antônio Marcuschi, que Bruna conhece, né, o Marcuschi. Ele tem um livro sobre gêneros textuais, e nesse livro ele coloca uma tabela sobre diversos gêneros textuais. Quando ele chega nos tipos jornalísticos, ele dá mais de 20 gêneros diferentes. E um deles é a propaganda, a publicidade. Gente, publicidade tem uma função específica falando sobre ela. Quando a gente utiliza principalmente, ó, dá uma olhada nessa publicidade. Tem um saco de açúcar aí com umbigo, né? E do lado tem assim, mude sua embalagem. E é um anúncio de... qual o nome daquele negócio que tem açugrim, aquele troço lá? Açugrim, né? Estévia, aquele negocinho que a gente bota no lugar do açúcar. Fugiu agora a palavra. Trabalho com isso. Aquele troço. Qual o nome, Jéssica? Adoçante? Adoçante, isso. Fugiu a palavra, desculpa. O adoçante, a gente coloca o adoçante, isso é uma propaganda de adoçante, né? Pra você deixar de utilizar o açúcar e deixar de ficar com essa barriguinha aí, né? Feia. Feia não exatamente. A minha ainda tá desse jeito, né? Mas tá bonitinho. E a publicidade, ela tem esse tom apelativo. Por isso a função apelativa da linguagem é muito predominante aqui. Mude sua embalagem. Eu estou usando um imperativo aí. Eu estou falando diretamente com alguém. O meu foco é alguém. Eu estou querendo persuadir. Você sabe o que é persuadir? É você influenciar mesmo de alguma forma. A pessoa não precisa nem ter noção. Ela nem precisa racionalmente saber que ela precisa daquele produto. Ela só precisa querer, né? E a persuasão trabalha assim. E o texto publicitário tem como predominante essa função apelativa. Ele quer te convencer a comprar alguma coisa e ele usa para isso cores, objetos, personagens, imperativo, tá? Esse é o gênero publicitário. O Enem gosta, Bruna, de texto publicitário? Ama. O Enem ama texto publicitário. Ama. Tem vez que a prova começa já... Aquele texto com a propaganda daquele cara que cuspiu na pessoa lá no restaurante. Qual o nome dele? José de Abreu. Tem uma prova do Enem que começa com uma propaganda do José de Abreu, se eu não me engano, sobre doação de sangue. Tem uma prova do Enem que já começa com isso, é doe alguma coisa, né? Então, texto publicitário do Enem é muito presente. Olha a questão. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. O que é isso? Anota. Recursos verbais
não são recursos que usam verbos. Chegar pro lado? Assim ou pro outro? Não, pra aparecer. Ah, para aparecer a questão? Não, mas eu não tô lendo a questão não, mas tudo bem. Recursos verbais não são recursos que têm verbos, são recursos que usam palavras. E os não verbais não são necessariamente as imagens, são os recursos que não usam palavras. Então, se eu dou um tchau para vocês, eu não tenho uma imagem aqui. É claro que pela câmera você tem uma imagem, mas eu não tenho uma imagem, eu estou fazendo um gesto. Isso é um recurso não verbal também. Tá? Recursos não verbais são recursos que passam mensagem sem palavras. Os verbais passam palavras. Aí a propaganda mistura os dois, né? Ela tem uma foto, ela tem a barriguinha em saliente, ela tem o texto. Beleza? Letra A. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a uma busca de mudanças estéticas. Pelo amor de Deus, né? A propaganda não vai querer ridicularizar uma pessoa gordinha. Não, sem condições. B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea a buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Na verdade, não é hábitos alimentares saudáveis. E não é uma tendência a buscar. Pelo contrário, ele quer que a gente busque. Ele não está mostrando uma tendência. Beleza? C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Óbvio que não, até porque o adoçante é industrializado, né? D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Interessante. Vamos ver a E? Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Não, né, gente? Por favor. O texto não fala sobre prática esportiva. O texto fala sobre pegar o açúcar e mostrar que o açúcar dá a barriguinha e que você tem que começar a utilizar adoçante e fazer propaganda de adoçante. É basicamente isso que o anúncio está falando. Por isso a resposta é a letra D de dado. Tudo bem? Bruno, eles estão tranquilos aí? Beleza? Ó, a gente tem uma aula aqui no Descomplica sobre gêneros. Na verdade, se você abrir o nosso extensivo, pode abrir aí, faz o cadastro e abre. Você vai ver. No nosso plano extensivo, a gente tem vídeos, módulos para cada gênero textual. A gente tem um que o Valadares gravou que é maravilhoso sobre textos publicitários, que é sensacional. E a gente está sempre regravando, dando aulas sobre isso, porque cai muito no Enem. Então aproveita, usa aqui o Eu Quero VIP. 12 de R$19,90. Pô, 12 de R$19,90? Vamos combinar, né? A Jéssica vai ali no lado ali, compra ali um pastel com caldo de cana, já paga R$19,90. Então, pô, que pastel é esse? aqueles assim, né? Você paga aí R$19,90 por mês, é como se o que você paga em um pastel com caldo de cana, você paga um mês de Descomplica. Tá vendo? Então, aproveita e Eu Quero VIP. Tá bem? Bruna, você que mora em lugar rico, de gente rica, você paga um pastel com caldo de cana R$19,90. Óbvio que paga, óbvio. Cobra R$19 num pastel com caldo de cana ou uma faca. Tem certeza? Claro. Então tá. Tá doido? Pastel com caldo de cana é o quê? R$6, sei lá, R$8. R$6 o quê? Então olha só. Gente, não é que vocês comem pastel? 3 pastéis Não, com caldo com de caldo. e você já paga o Descomplica, olha aí. Tá vendo? Em vez de comer um pastel com caldo de cana por semana e, né, ganhar umas gordurinhas, o negócio ficar feio aí pra você, passar mal e tal, assim não Descomplica, Eu Quero VIP. Tá? Até 11h59. Argumentação, também cai? Cai. Não cai só na redação. Queria te avisar isso, me desculpa, tá? Você vai ficar chateado comigo? Não, você não vai ficar chateado comigo porque não cai só na redação. A argumentação cai na prova escrita. O que é argumentação nesse sentido? Recursos argumentativos. Lembra comigo? A gente teve uma aula aqui de desenvolvimento no Descomplica, quando a gente começou a falar sobre a estrutura da redação. Um parágrafo de desenvolvimento, ele tem que trazer um argumento. O texto dissertativo argumentativo tem como unidade, obviamente, de informação, um argumento que tenta comprovar uma tese, um ponto de vista central. Esse meu parágrafo argumentativo, ele tem que mostrar uma ideia ou uma opinião, que a gente vai chamar de argumento mesmo, que é o tópico frasal, é o resumo desse parágrafo argumentativo. E a gente vai apresentar, obviamente, informações para fundamentar, para embasar esse argumento. Como? Exemplos,
argumentos de autoridade, dados estatísticos. A gente pode criar comparações históricas, comparações culturais. Por exemplo, comparar alguma coisa que acontece aqui com alguma coisa que acontece nos Estados Unidos. É uma comparação cultural. Eu posso, por exemplo, comparar o Brasil do século XXI com o Brasil do século XVIII. Uma comparação histórica. Tá? Eu posso utilizar explicações, eu posso explicar melhor esse meu argumento. Eu posso construir os meus argumentos em forma de indução, de dedução, de dialética, utilizar a contra-argumentação. Há várias coisas interessantes, desde que você mostre um ponto de vista e defenda esse ponto de vista. Esse é o nosso objetivo, beleza? A argumentação, então, está baseada nisso. Eu mostro uma opinião, eu fundamento essa minha opinião. E é o que a questão fala. Olha só, olha essa questão 3. Que tipo de música simboliza o Brasil? Eis uma questão discutida há muito tempo, que desperta opiniões extremadas. Há fundamentalistas que desejam impor ao público um tipo de som nascido das raízes socioculturais do país, o samba. Outros, igualmente nacionalistas, desprezam tudo aquilo que não tem estilo. Sonham com o império da MPB de Chico Buarque e Caetano Veloso. Pô, bem que eu iria a um show do Chico Buarque. Um terceiro grupo, formado por gente mais jovem, escuta e cultiva apenas a música internacional, todas as vertentes, mais ou menos ignora o resto. A realidade dos hábitos musicais do brasileiro agora está claro, nada tem a ver com esses estereótipos. O gênero que encanta mais da metade do país é o sertanejo, seguido de longe pela MPB e pelo pagode. Bruna, você gosta de Jorge e Mateus? Henrique e Juliano. Hoje estava conversando com dois amigos, uma menina e um menino, lá na UFRJ. E aí a menina me olhou e falou assim, fala um nome. Aí eu falei, Pedro. Aí ela citou uma dupla sertaneja. Fala outro nome. Eu falei, João. Aí ela citou outra. Gente, tem dupla sertaneja para todos os nomes do alfabeto. Assim, você pega todas as letras do alfabeto, você cita um nome, tem dupla sertaneja para isso. Né? Tem uma que é Pedro, Paulo e não sei o que lá. Né? Tem muita dupla. Jesus, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. E mais ou menos ignora o resto. Eu falei, tará. Outros gêneros de ascensão, sobretudo entre as classes C, D e E, são o funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e música eletrônica são músicas de minoria. É o que demonstra uma pesquisa pioneira feita entre agosto de 2012 e agosto de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP. A pesquisa Tribos Musicais, o comportamento dos ouvintes de rádio sob uma nova ótica, faz um retrato do ouvinte brasileiro e traz algumas novidades. Para quem pensava que a MPB e o samba ainda resistiam como baluartes da nacionalidade, uma má notícia. Os dois gêneros foram superados em popularidade. O Brasil moderno não tem mais o perfil sonoro dos anos 70, que muitos gostariam que se eternizasse. A cara musical do país agora é outra. Questão. Vamos passar? Depois a gente volta. O texto objetiva, convencer o leitor de que a configuração da preferência musical dos brasileiros não é mais a mesma da dos anos 1970. A estratégia de argumentação para comprovar essa posição baseia-se no... O texto te deu o tópico frasal. O texto te deu o argumento. O que você tem que procurar nele agora? A fundamentação, o embasamento fundamentado. Beleza? Letra A. Apresentação dos resultados de uma pesquisa que retrata o quadro atual da preferência popular relativa à música brasileira. É essa, né? Ele mostra uma pesquisa, ele mostra dados do IBOP, fala quem fez a pesquisa, é um bom argumento de autoridade, né? O IBOP pesquisou, beleza. B. Caracterização das opiniões relativas a determinados gêneros, considerados os mais representativos da brasilidade, como... Não, ele não caracterizou como estereótipos, ele generalizações, né? C. Uso de estrangeirismos como rock, funk e gospel para compor um estilo próximo ao leitor em sintonia com uma... Ele fala do sertanejo, né? D. Ironia com relação a apego a opiniões superadas, tomadas como expressão de conservadorismo e anacronismo, com uso de designações império e baluarte. Não, nada de ironia. E mesmo assim isso não é para fundamentar o ponto de vista dele. E contraposição a impressões fundadas em elitismo e preconceito. Não, ele não diz que isso é necessariamente elitismo e preconceito. Ele só diz que essas opiniões existem e que tem gente que quer que elas continuem existindo. Do Chico Buarque, do Caetano Veloso, né? Mas não.
A resposta aí é a letra A. Tá? Bruna, Oi. tudo bem? Tudo certo. Tranquilo? Uhum. Mais um tema interessante para o Enem, argumentação. É como se você, em vez de fazer uma redação, você estivesse corrigindo uma redação. Isso é bem maneiro, né? É uma parada bem legal. Vamos em frente. Gêneros literários. Cai. Ah, cai. Quais são os gêneros literários, gente? A gente tem um gênero épico ou narrativo, a gente tem um gênero lírico e a gente tem um gênero dramático. Se o Valadares estivesse aqui, ele diria lírico, né? Porque ele não consegue falar o R. Né? Lírico. O gênero épico ou narrativo, perdão, ele começou com essa história de gênero épico, que tinha um grande herói, que ia lá e contava as suas grandes aventuras. Hoje, a gente olha muito mais para esse gênero como narração, como narrativo mesmo. Por quê? Porque ele está preocupado em contar uma história. Ele tem personagem, ele tem um enredo, ele tem um tempo específico, que pode ser cronológico ou psicológico, ele tem um espaço específico, tá? Ele tem um narrador específico. Então, os textos que têm essas características são textos considerados narrativos, gênero narrativo, literário, tá? O gênero dramático... Não, vou pro lírico primeiro. O lírico é aquele com grande foco na expressão de sentimentos, na expressão das emoções. A gente tem uma primeira pessoa muito forte aí, não é à toa que a gente chama essa primeira pessoa de eu lírico, né? E aí, obviamente, dentro dessa primeira pessoa, a gente tem todas aquelas características que a gente conversou da função emotiva da linguagem, né? A gente conversa sobre essas características aí, dentro desse texto. Esse eu lírico expressa suas emoções, expressa os seus sentimentos, né? Ele mostra tudo aquilo dentro do poema. Por isso, normalmente, esse poema está focado em primeira pessoa, né? Muitas vezes em poema, né? Como eu disse. E o gênero dramático é aquele gênero com foco em encenação. É você pegar aquele texto e encenar esse texto. Um texto muito... Um texto no gênero dramático muito comum, muito conhecido, é o Alto da Compadecida, né? Do Suassuna. A gente tem também Gota d'Água, de Chico Buarque. Esses textos viram peças de teatro, né? E são textos interessantíssimos. Inclusive, Gota d'Água está aí no teatro, né? Aqui no Rio de Janeiro. É uma versão bem maneira de Gota d'Água, mais renovada. Eu não fui ainda, mas uma amiga disse que foi, disse que é maravilhosa. Tô querendo ver. São 3 gêneros importantes, tá? E essa questão fala de um gênero que o Enem adora, que é o gênero dramático. O Enem bota muita coisa. Se eu pudesse botar para vocês todas as questões de gênero dramático, vocês veriam. É muita coisa. Vamos dar uma olhada? Trecho de Quem Casa Quer Casa. Desculpa. Fabiana é uma das personagens, né? Arrepelando-se de raiva. Eis aí está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o Senhor, meu filho, que quem casa quer casa. Já não posso, batendo o pé. É assim que faz? Um dia arrebento e então veremos. Que isso? Esse batendo o pé, esse arrepelando-se de raiva. São dicas e a gente vai chamar, ó, a questão já até mostra, ó. A gente vai chamar de rubricas. As rubricas em itálico são trechos desse meu texto dramático que vão me dar a ideia do que eu posso fazer naquele texto ali, quando eu for encenar. Fulano entra pela direita, entra junto com ele o cenário de não sei o que. São dicas para o cara que está montando aquela peça, para o diretor daquela peça, montar a sua. Mas aquilo é obrigado? É obrigatório? O cara precisa usar? Não. Aquilo é uma dica. Não é à toa que a gente tem muitas adaptações do texto original. Muitas. Então, aquilo não é obrigatório. É importante que você saiba isso, porque você vai precisar disso para a questão. Tá? Falei dos 3 gêneros e por isso eu vou colocar aqui para vocês o nosso código, né? Importante que você use. Vai lá, descom.br/assinatura. Dá uma descidinha lá. Tem lá a parte do promo code, do cupom. Você cola Eu Quero VIP. Até 11h59 de hoje vai ter
todo o Descomplica. Você vai poder mandar uma redação por mês. Aí, não, se eu não me engano, no Descomplica VIP são 4. Um aluno estava me falando hoje que mandou 4 redações por mês. Caraca, 4 redações por mês. São muitas. São 3 monitorias que você pode fazer por semana. Dentre muitas opções de monitorias. Muitas. Os nossos monitores maravilhosos. Nossos monitores maravilhosos. Você vai poder ver as aulas ao vivo, ver os projetos, ver as aulas gravadas. Tudo na tua mão com esse Eu Quero VIP. Então aproveita, inclusive essa aula de gêneros literários que a gente tem com vários professores diferentes gravadas. A gente tem aulas ao vivo, a gente tem aulas na nossa trilha de primeiro e segundo ano. Pô, você vai adorar. Aproveita. Então a questão 4. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem, letra A, necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Precisam. Eu falei para vocês que a gente sempre usa adaptações nos textos. Não precisam. B, possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Sim, é essa. Muita gente muda os nomes dos personagens, muda as roupas dos personagens, muda o tempo da peça, atualiza essa peça, bota pro século XXI. Eu vi uma peça maravilhosa lá no Teatro da UERJ, aqui no Rio, que foi Hamlet, uma adaptação de Hamlet, e o Hamlet era o Wagner Moura. Nossa, sensacional essa peça. Muito boa. E era uma adaptação totalmente diferente, totalmente século XXI. Sensacional. C, preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou a encenação? Óbvio que não. Elas mostram o que o autor queria que tivesse sendo feito ali agora, naquele momento. D, exigência, porque elas determinam as características do texto teatral? Não são exigências. Elas não precisam necessariamente ser seguidas ou aparecer daquela forma. E é imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor? Não. A gente está falando a mesma coisa da A também, né? Então, obviamente que não. Obviamente não, a gente está anulando essa questão aí. Essas duas opções. Tá? Beleza? Então a resposta é a letra B. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Lembra que quando a galera fez esse Enem, a galera ficou meio esquisita, né? Não gostou muito não. Porque, como assim possibilidade? É exigência? Não é. É possibilidade mesmo. Tá? Tudo bem, Bru? Sobre a quantidade de redação, mas eu acho que o plano VIP dá direito a 4. São sim. Então, gente falando que é VIP só consegue mandar um. Ah, é? Então deve ser uma mesmo. É porque alguém me falou 4. Mas sabe o que é? Lembrei. É porque a gente tem aqui no Descomplica um plano extra de envio de redações. Você pode comprar mais redações. E aí o aluno deve ter se confundido e falou isso pra mim. Eu tinha certeza que era uma, mas o aluno veio falar comigo e falou, não, mandei 4 e eu sou VIP. Ele deve ter assinado e deve estar dizendo VIP nesse sentido. Né? É, bem provável. Bom, variações linguísticas e níveis de linguagem. Isso cai no Enem, Bruna? Variação cai no Enem? É óbvio. O Enem adora variação. Adora. O Enem gosta muito disso. O que é isso? A gente tem que admitir que hoje a gente não tem certo e errado em diversos contextos. A gente tem essa linguagem aplicada a algum contexto, alguma situação de comunicação. E daí a gente chama essas coisas de variações. Esses níveis da linguagem, eles são diversos registros que também dividem a forma como essa linguagem é apresentada. Vou te explicar. Em níveis ou registros da linguagem, a gente tem 2 grandes nomes aí. A gente tem um nível ou registro formal e um nível ou registro informal. O nível ou registro formal é um nível que a gente costuma encaixar aí dentro a linguagem erudita e a linguagem culta. Anota. Nível formal, linguagem culta e linguagem erudita ou hiperculta. A linguagem erudita ou hiperculta é aquela que você nunca vai usar na sua redação, pelo amor de Deus. Porque você vai usar a linguagem erudita e vai errar vírgula no texto e o corretor não vai gostar. Não fica botando odiernamente no texto. Não precisa. Não precisa ficar usando essas coisas no texto. Você pode falar de forma culta. A linguagem erudita é aquela linguagem rebuscada, exagerada. É o que você tem que evitar. Evita.
Dá pra... Ah, pode-se usar? Até pode, se você tomar muito cuidado para não errar o restante. Mas fica na culta. O que é a linguagem culta? É a linguagem que eu estou utilizando para falar com vocês na aula. É aquela linguagem sem erros, aquela linguagem bem tranquila, que não erra, não escorrega na gramática, mas que ao mesmo tempo não é exagerada, não é rebuscada, é tranquila, é normal. É a linguagem que a gente utiliza para falar em sala, que a gente utiliza para escrever um texto, uma redação, que um gramático utiliza para escrever uma gramática. O gramático não escreve um livro em linguagem hiperculta, não mesmo, tá? Esses são os níveis formais. E no informal, o que a gente tem? A gente tem o coloquial, que é o que a gente usa para falar na rua. Quando eu tô com com a Bruna na rua e falo, nossa, Bruna, essa semana tá fazendo um frio nessa semana, né? O certo seria utilizar nesta semana, que é a semana pela qual eu estou passando. Só que eu não uso, eu não vou usar na rua. Eu vou levantar, tô lá sentado, tal, os monitores saíram e tal, não sei o que, vou no banheiro. O certo é vou ao banheiro. Vou utilizar? Não, vou no banheiro. Isso é coloquialismo. A gente tá falando, tá papeando, erra uma coisinha, erra outra coisinha, mas são coisas tão irrelevantes do formato gramatical, né? Do sentido gramatical, que a gente deixa passar. O vulgar não, o vulgar escracha. É o que a gente vê, por exemplo, nas letras de funk, né? Quando fala as minas, os minos, os cara, as mulher, as moças, né? Essa concordância errada, a regência, letra faltando, palavra faltando, fala coisa errada. Não é só palavrão não, tá? Nível vulgar. São esses erros mesmo escrachados. Esse descuido, de alguma forma, é você ser totalmente descuidado com relação à língua portuguesa, tá? São esses 4. A gente tem também um nível regional, que é o famoso biscoito ou bolacha, que obviamente é biscoito, né? A palavra certa, não é bolacha, por favor, né? Tangerina e mexerica, pipa e cafifa, sandálias, tem um lugar que é alpercata, um negócio assim que se fala. Isso é linguagem regional. Em cada região específica a gente tem um nome para alguma coisa. A gente tem uma linguagem mais técnica, que é o uso dos jargões, né? Os médicos, por exemplo, quando você está passando no hospital e ouve um médico falando, você acha que a pessoa sobre a qual ele está falando vai morrer, né? Às vezes ela só está resfriada. Que eles usam umas palavras tão difíceis, né? E a gente tem o vocabulário das gírias também, né? São usados, por exemplo, surfista usa aquelas gírias específicas que eu nem sei quais são, né? Eu não entendo nada que eles estão falando, né? São gírias específicas, são coisas muito específicas. A gente tem vários níveis, vários registros, justamente para te mostrar que a gente não tem certo, que a gente não tem errado. A gente tem palavras utilizadas em determinados contextos. Tá bem? Eu dou muito como exemplo, por exemplo é ótimo. O Catra. O Catra fala tudo certinho quando ele dá uma entrevista? Fala tudo certinho, não tem um erro. Mas e quando ele escreve uma música? Ele escreve errado. Ele está falando com um contexto específico, com um grupo específico, com um público específico. É óbvio que aquela mensagem vai chegar mais interessante, de forma mais fácil, vai chamar mais, se ele escrever daquele jeito. E aí ele identifica a linguagem que ele utiliza com o povo que vai ouvir aquela mensagem. Lembra do código que a gente falou nas funções da linguagem? É por aí, tá? Tudo bem até aí, Bruna? Uhum. Então vamos. Questão 5. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raque, diz que tô aqui com alegria. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é... Bem tranquila essa, né? A gente não está falando de coloquialismo, a gente está falando de regionalismo. Então tem que ser uma palavra que se aplique a uma região específica. Olha só, letra A. Isso é um desaforo. Não. Eu já vi desaforo no Rio de Janeiro, já vi desaforo em São Paulo, já vi desaforo em Minas, já vi desaforo em qualquer lugar do Nordeste. Não. B. Diz que eu tô aqui com alegria. Tô. Se o texto estivesse falando de linguagem coloquial, o tô funcionaria.
Mas eu só uso tô em um lugar específico do Brasil, uma região específica? Não, eu uso em qualquer lugar. Então não é um regionalismo. C, vou mostrar pra esses cabras. Aí sim, a gente não usa cabra no Rio de Janeiro. A não ser que a gente veja um animal, uma cabra. Aí a gente usa cabra. Mas a gente não chama outra pessoa de cabra. Não. Preces, a gente está falando de coloquialismo. Cabra é regionalismo. D, vai, saúde. Vai, chama Maria, chama Luzia. Também não tem nenhum regionalismo. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Também não tem nenhum regionalismo, não. Tá? Porque ela está vestida de chita. Ela não é uma chita. Não é um uso específico de uma região. Tá? Beleza? Resposta, letra C. Vou mostrar para esses cabras. Tá? Vamos em frente. 6. Mesmo ritmo aí. Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Vamos ver a charge? Tá legal, espertinho. Isso daqui dá zoom, se eu der. Ah, curti, hein? Pô, nem sabia, Jéssica. Tu nem me fala. Ah, eu achei que eu soubesse, desculpa. Pô, Jéssica. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. Tudo bem, eu vou contar. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro, mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão... Sensacional, né? H é muito bom. Olha a questão. Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal ou coloquial da linguagem. Falei para vocês, o registro coloquial é aquele que toma certo cuidado com as palavras que utiliza, mas dá uma escorregadinha, mas que não é nada muito... Oh, meu Deus. Letra A. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? É até interessante. Vamos ver a B. E lembre-se, se você disser uma mentira, os seus chifres cairão. Pô, se ela usou lembre-se, já dá pra ver que não tá no coloquialismo aí, né? C. Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Nada demais, né? Velhinha no sentido de um diminutivo, um carinho legal ali. D. E ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro. Também não, problema nenhum. E é, mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão os persegui. Não, ninguém ia falar isso no coloquialismo, né? Ia falar perseguir eles, né? Resposta é letra A. Tá legal, espertinho. Onde é que você esteve? Tá legal. Olha aí um coloquialismo, né? A gente usa isso no nosso dia a dia e na gramática tem lá, tá? Não, obviamente não. Tá bem? Resposta letra A. Beleza? E pra gente fechar, questão 7. No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para recebê-lo salário. Eis a parte da cena. Não se conformou, devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano abaixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo, você deve ter percebido muitos, e coloquialismo do vocabulário. Pertence à variedade do padrão formal da linguagem o seguinte trecho. Letra A. Não se conformou. Devia haver engano. Gente, devia haver ou tá no culto ou tá no erudito. A gente não vai usar isso na vida. Bruna, devia haver... Não usa. Ah, não, devia haver, não. Devia haver é difícil, né? A gente não usa. Haver, isso é muito culto. B. E Fabiano perdeu os estribos. A gente não usa isso na linguagem culta. C. Passar a vida inteira assim no toco. Muito menos. D. Entregando o que era dele de mão beijada. A gente também não usa. E é. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Também não é a linguagem culta, né? O que a gente tem como padrão formal da linguagem é a letra A. Tudo bem? Beleza? Ficou tudo bem aí, Bruna? Pra gente fechar, deixo pra você aqui o nosso grande promo code Eu Quero VIP. Entra, descomplica.com.br/assinatura. Bota lá no cupom Eu Quero VIP até meia-noite de hoje. Assina, você vai gostar, tem coisa pra caramba. Os nossos projetos, que a gente tá preparando muita coisa maneira. Muita coisa maneira. Vocês não fazem ideia. E eu tenho certeza de que vocês vão curtir muito o Descomplica. Tem muita coisa. Você que fez o ERJ agora, do Rio, né? Fez ontem, tirou A. Não tirou A.
beleza. Usa o Descomplica. Vai ter segundo exame de qualificação, você vai conseguir tirar A. Vai ter o Enem lá na frente, você vai conseguir ir bem no Enem. Vai ter prova específica, a gente tem aula para as provas específicas do Brasil inteiro. Aulas específicas para cada uma das universidades. Ano passado a gente teve um projeto Bicho SP só para São Paulo. Assina, aproveita. Com esse plano VIP você tem acesso a tudo isso e mais um pouquinho. Então aproveita, tá? Eu quero VIP, tá aí o nosso cupom. Assina, saiu agora aí, abre o site rapidinho, você já tá no site, né? Vai lá na página inicial, desce, tem lá o cupom, bota o cupom, dá ok, assina, pronto, acabou. Não é maneiro? Então aproveita, a gente tá aqui te esperando, tá bom? Bruna, manda um beijo pra eles. Aqui agora. Beijo, gente. Quero que vocês venham fazer parte da nossa família Descomplica. Jéssica, manda um beijo pra eles. Beijo, gente. Queridos, um beijo, ótima noite pra vocês, espero que vocês tenham curtido. Fiquem de olho nos nossos eventos do Facebook, né? A gente tá sempre com aulas legais aí pra vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.